Cristo nos abre uma estrada que nos conduz a Deus. Não sobe aos céus para se afastar da nossa humanidade, menos ainda da nossa humildade. Sobe aos céus porque é Deus, e como Deus, desfruta da glória divina. Quando nós temos uma glória, toda glória humana neste mundo é passageira. Quando nós temos uma glória verdadeira e não passageira, é por participação na glória de Jesus Cristo, que nos foi inaugurada na cruz. E por isso, a cruz tem uma haste vertical, para nos dizer que é pela cruz que nós subimos para Deus. E essa subida para Deus foi nos alcançada, foi aberta a estrada pelo próprio Filho de Deus, Deus Filho, que não sobe aos céus. Pode parecer alguma coisa muito simplória, mas não é. Sobe aos céus porque é Deus, não porque foi abduzido de uma maneira extraordinária. Sobe aos céus não porque foi levado, sobe aos céus porque o céu é o seu lugar, é o seu trono, é a sua morada, e por isso mesmo ali está. É muito interessante, os dois últimos versículos, seja do Evangelho, que conclui São Lucas, seja também dos Atos dos Apóstolos, escrito pelo mesmo Lucas. Quando Jesus sobe aos céus, os discípulos têm uma atitude. É apenas um versículo. Se diz que diante da subida de Jesus aos céus, os discípulos o adoraram. É uma expressão que pode ser banal, mas no Evangelho não é, porque nós aprendemos na catequese, não é a que se ensina hoje, que nós somente adoramos a Deus. Se tornou uma forma tão trivial de dizer: eu adoro sorvete, eu adoro viajar, adoro fulano. Mas se aprende, ou se aprendia, que nós somente adoramos a Deus. E a atitude de adoração é exatamente aquela de quem presta reverência, de quem se coloca de joelhos, porque está adorando não a pessoa, não um ídolo, não uma coisa ou um objeto, mas se está adorando a Deus. E foi exatamente isso que os discípulos fizeram. Diante do Cristo que subia aos céus, eles o adoraram. E depois termina São Lucas dizendo que estavam sempre no templo para bendizer e para louvar a Deus. Porque quem tem fé e quem adora a Deus tem motivos para ir ao templo, para bendizer e para louvar. Vejam bem, as pessoas que não vão à igreja é porque não têm motivos para adorar e, consequentemente, para bendizer e louvar. As pessoas que não vão à igreja são aquelas que não consideram, não creem que Jesus é Deus. Para a grande maioria, lamentavelmente, Jesus foi alguém iluminado que disse palavras bonitas e realizou milagres. Mas o grande milagre é a cruz, é a paixão, é a morte, é a ressurreição. Por consequência, no mistério, vem a ascensão de Jesus. Mas caminhemos então para os dois últimos versículos dos Atos dos Apóstolos, também escrito por São Lucas. Dois seres celestiais estavam descritos, porque estavam de branco. Olharam alguns discípulos que ficavam contemplando o céu,
parados e questionaram, recriminaram: por que estáis aí parados, olhando para o céu? É claro que nós contemplamos a morada de Deus. Nós queremos percorrer essa estrada que nos leva ao céu. Vale a contemplação, sim, mas vale também a ação, a atitude de quem crê, o ato de fé, de fazer com que eu possa também construir essa estrada, não pelos meus méritos. Não é apenas o esforço pessoal de quem se acredita santo que vai construir a sua estrada para o céu. É pura obra de Deus, é graça divina, é Ele que nos conduz até Ele. Mas nós também temos a nossa participação, isto é, a nossa parte. Quando amamos, quando perdoamos, quando somos solidários, quando nos compadecemos da dor do outro, do sofrimento alheio. E por isso se une os dois textos dos Atos dos Apóstolos e do próprio Evangelho de Lucas, quando o autor sagrado diz que nosso Senhor, indo para o céu, promete, assegura, garante aos seus discípulos o Espírito Santo, exatamente para que todos eles fossem testemunhas. A palavra testemunha significa, traduzido do grego, mártir. Testemunhar a Cristo, portanto, é dar a vida por Ele. E os discípulos foram testemunhas na medida que receberam o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não temos coragem. Sem o Espírito Santo nós não temos força. Haja vista a própria narrativa do Evangelho de domingo passado. Quem não se lembra que os discípulos estavam no lugar com portas fechadas por medo dos judeus, por medo, o medo que aprisiona, o medo que impede-nos de caminhar na direção de Deus e do próximo. O medo é vencido quando nós temos o Espírito Santo. O medo é uma proteção natural de quem não quer correr risco ao perigo. Mas quando nós temos o Espírito Santo, aí sim, nós somos encorajados, porque somos fortalecidos por Ele para testemunhar que Deus é maior do que tudo, que para Deus nada é impossível, que para aquele que crê em Deus, tudo pode, tudo é possível. Portanto, nos preparemos agora para receber o Espírito Santo. Pentecostes será celebrado domingo na perspectiva dos 50 dias. Se os 40 foram quinta-feira, os 50 é para nos dizer: agora nós podemos testemunhar Cristo. Agora sim, nós temos a coragem de dar a vida por Ele, não pelos nossos méritos, pelo nosso esforço ou pelo nosso heroísmo, ou pelas nossas capacidades, mas porque o Espírito Santo nos vem. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos ilumina e nos conduz. Quanta mistério, mas ao mesmo tempo, quanta beleza nesse mistério. Uma beleza que nos seduz a fazer parte desse mistério. Uma beleza que nos induz, que nos conduz pela fé a participar da grandeza do mistério de Deus, da glória de Deus. Afinal de contas, o que é a nossa vida? Tão pobre, tão limitada. Basta uma visita a um hospital, basta uma pequena passagem no cemitério. Ali está a vida, tão pobre, tão frágil, tão limitada. Mas se quisermos
participar da glória de Deus. Temos uma estrada aberta para o céu. Temos o Espírito Santo para nos fortalecer e nos conduzir. Temos uma glória que é eterna, que nunca se acaba e jamais será passageira. Amém.